Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Esse é o quinto vídeo do dia, você está vendo aí pela hashtag número 5, tá? Então, é o vídeo das 9 horas para você se situar dia 27 de janeiro de 2023. Afinal, você não tem tempo para ficar olhando notícia velha, né? Então, a gente tenta deixar tudo mais fácil de organização para você, tá? Se você é novo no canal, nosso intuito aqui é fazer uma análise política e jurídica do caso, uma vez que eu sou advogado, sou jurista, filósofo político, e o nosso intuito aqui é democratizar a política, é falar de forma simples, que você possa entender. Afinal, o cidadão só pode brigar pelos seus direitos se ele conhece isso, e o direito que a gente tem que brigar agora é a nossa liberdade, é o nosso direito, é a nossa cidadania, é a nossa democracia, e isso a gente aprende aqui juntos. Mas vamos lá, que eu sei que você não tem tempo a perder, bora direto para as matérias. Ah, só mais uma coisa, antes de entrar nas matérias, deixa eu te agradecer, tá? A gente tinha uma meta de chegar em 1.200.000 seguidores, a gente já passou já hoje. Então eu tenho que te agradecer por você me aceitar aí na sua casa e por fazer parte dessa grande família que se tornou o canal aqui, tá bom? E sem maiores delongas, bora para a matéria. Meta agora é 1.300.000. Bora lá. Vou começar trazendo essa matéria para você do G1, tá? Importantíssima. O Alexandre de Moraes enviou um pedido à PGR, pedindo a suspensão da posse de deputados suspeitos de envolvimentos em atos golpistas. Eu vou fazer a leitura aqui, eu separei especificamente essa matéria do G1, porque ela trouxe o nome dos deputados que fazem parte da lista aqui de pedido de suspensão. É o Luiz Ovando, que é do PP do Mato Grosso do Sul, o Marcos Polon, tá, do PL do Mato Grosso do Sul, o Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, João Henrique Catan, do PL do Mato Grosso do Sul, Rafael Tavares, do PRTB do Mato Grosso do Sul, Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, Silvia Wayampi, do PL do Amapá, André Fernandes, do PL do Ceará, Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, e Sargento Rodrigues, do PL de Minas Gerais, e Valber Vitorino, também do PL de Minas Gerais. A gente percebe aqui que todos, quase todos, do PL. Vamos entender um pouco essa ação, porque é necessário você ter esse entendimento. Quem é o dono da ação penal, quem é o fiscal da lei, como a gente diz, no direito a gente chama de custos legis, não é o Alexandre de Moraes, é o PGR, é o Ministério Público. Então, para você entender, um grupo de advogados de esquerda entrou com esse pedido para Alexandre de Moraes. O juiz tinha dois caminhos: indeferir de plano, tá? E no pedido dos advogados aliados ao PT, o que é o objetivo aqui? O que é o intuito? É puni-los por estarem envolvidos aos atos do dia 8 e também suspender a sua posse. Alexandre de Moraes poderia seguir com a ação enviando a PGR, que é o Procurador-Geral da República, ou arquivá-la. Ele optou em não arquivá-la, ele enviou para a PGR. A PGR, agora, ela tem dois caminhos: pedir o arquivamento ou dar andamento. Lembrando que o PGR é o Augusto Aras, né, o Procurador-Geral da República, que costuma fazer análise desse processo, tá? Então agora a gente tem que averiguar, não é motivo de alarde, tá? Para quem votou nesses deputados, os milhões de pessoas que votaram nesses deputados, que todos tiveram votações bem expressivas, não é motivo de alarde, porque agora está na mão do PGR. Uma vez que o PGR apresentar a denúncia, aí é um pouco mais complicado, porque aí pode ser acatado uma liminar ou não. Então agora está na mão do PGR. Assim, eu vejo que foi mais um motivo de alarde da mídia do que realmente o Alexandre de Moraes tê-los suspensos, tá? Porque tem muita gente que está pensando que já estão suspensos. Não é bem assim, é mais um alarde da mídia, tá? Então é importante que vocês saibam, teve o pedido e agora está na mão do Procurador-Geral da República. Vou trazer essa matéria para vocês que eu achei interessante. Segundo o colunista da Folha de São Paulo, Lula está certo, mas errado em relação ao BNDES. Eu achei interessante. Em 15 de julho de 2022,
A Folha de São Paulo surpreendeu seus leitores ao publicar uma reportagem na qual, na tentativa de explicar por que Lula é inocente sem ter sido inocentado, depois de uma série de explicações tão contraditórias quanto o título, o jornal justificou a inocência do petista. Lula é inocente, sim, não há nenhuma sentença válida atualmente contra o ex-presidente. Aqui ele baseou com base no princípio da presunção de inocência, tá? Então, se você observar dentro do princípio da presunção de inocência, sim, ele tem essa prerrogativa de ser considerado inocente, tá? Por uma medida do Supremo Tribunal Federal. Na sexta-feira, dia 27, hoje, tá? A Folha apresentou mais um título alternativo, né? A afirmativa é: Lula acertou sobre o BNDES, apesar de ter errado. Nos primeiros parágrafos, o autor apontou 5 erros. Entre eles, o fato de Lula ter sinalizado que o banco é uma instituição de governo e não de Estado, e de ter revelado o financiamento de um gasoduto no campo de Vaca Muerta, na Argentina, antes de qualquer avaliação do próprio banco. Pouco depois veio a adversativa, ou seja, a confirmação. Mas Lula está certo em recuperar a vocação do banco de financiar projetos de engenharia no estrangeiro. Totalmente equivocado, totalmente errado, não se tem uma justificativa plausível para Lula usar o nosso dinheiro a ser aplicado em governos quebrados e falidos que não têm garantia suficiente. O próprio presidente do Novo deixou bem claro, não existe empréstimo com garantia, tá? Infinita e garantia total. Isso aí já começa nesse erro. A única garantia aqui é que a chance de levar um calote é enorme. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o tipo de narrativa, porque realmente é essa, tá? É uma narrativa que a gente vê advinda de muitos jornalistas hoje do meio que tentam passar o bom e velho pano no seu político de estimação, né? Vamos lá. Vamos fazer uma crítica aqui. William Wack, tá? Da CNN, essa matéria do Pleno News, alertou para um viés político em órgão de fake news de Lula. Questão mais delicada dessa proposta é justamente quando Lula for o agente da desinformação. Por que ele trouxe essa informação, tá? O William Wack, ele fez essa informação, para quem não se recorda pelo nome, ele fez essa informação depois das desinformações espalhadas, tanto pelo Lula quanto pelos seus ministros, tá? Durante Davos, dentre outras situações. Ou seja, como que ele vai criar um gabinete de controle de fake news se eles continuam a espalhar fake news? Foi exatamente isso que o William Wack escreveu. E tá certo. Ou seja, a gente está tendo aqui um objeto de censura disfarçado de órgão governamental. E isso tá errado. Vamos lá. Não vamos esquecer que daqui exatamente 4 dias um evento importantíssimo acontecerá. A posse dos deputados federais no dia 2 de fevereiro. E nessa posse, não tenha dúvidas, é um temor para Lula, porque grande parte dos deputados eleitos é conservador. E se acontecer realmente essa suspensão da posse desses 11 deputados, isso vai dar muito rolo, tá? Vai dar muito problema, tá? Porque vão ter que ser nomeados os interinos ali, os suplentes, e depois eles podem reverter essa decisão. E outra coisa, é muito complexo. Haja vista que há milhões de votos depositados nesses deputados. Mas a grande questão aqui da matéria que eu quero trazer para vocês é essa da Pleno News. Devido aos atos do dia 8, Flávio Dino resolveu fechar toda a esplanada para posse. Pois é, por que Flávio Dino não fez isso antes? As críticas continuam acontecendo. O próprio Marcos Duval fez hoje novas postagens, criticando o próprio Capelli, que é o interventor de Brasília. Tá? Inclusive, ele fez as mesmas críticas de anteriormente, que ele é ligado a movimentos sociais esquerdistas, que ele foi filiado ao PCdoB e que ele já trouxe o próprio Fidel Castro aqui no Brasil, né? Então, que ele é castrista, né? Mas
vamos entender que essa decisão do Dino de fechar Brasília é uma decisão acertada, ao meu ver, tá? Acertada, ao meu ver, mas deveria ter sido tomada antes também. Então, se Dino mostrou que pode agora, por que ele não podia antes? Mudou a regra do jogo? Ah, mas aí você vai me falar, não, mas agora tem uma intervenção. Pois é, mas a intervenção acaba no dia 1º, se eu não me engano, ou dia 31. Já não vai estar mais o período de intervenção, e mesmo assim Dino vai estar na sua efetiva ação ali. O que mudou na regra do jogo? Tá bom? Vamos fazer a análise de tudo isso. Bora lá. Integrantes do PSDB se irritam com fala de Lula sobre golpe de Dilma. Um ataque à democracia, ao Congresso e ao STF. É um partido que deveria tomar partido e fazer o protocolo da ação na PGR. Afinal, vocês estão vendo as instituições de esquerda, advogados de esquerda, o tempo todo protocolando ações no STF, junto à PGR, pedidos de investigação, em relação a todos os atos que acontecem dos deputados que foram eleitos por parte da direita. Então, assim, eles estão deitando e rolando em cima daqueles atos, e eu digo para vocês, atos idiotas do dia 8 de janeiro. E isso deu um poder enorme. Isso nos faz relembrar o Zema. Tá? Sabe por quê? Porque eu vou trazer mais uma matéria para você. Lembra o que o Zema disse? Tá? Sabe o que o Zema disse? Ele falou que acha que Lula e Dino prevaricaram, deixaram acontecer, porque eles iam se dar bem. Pois é, e hoje teve uma reunião entre os governadores e Lula. E nessa reunião entre os governadores e Lula, um climão tenso aconteceu entre Zema e Lula. Sabe por quê? Lula sabe que é um nome forte para enfrentá-lo em 2026. Lula sabe que Zema não desce Lula, mas serão 4 anos que eles terão que dialogar entre si. Então, esse é o motivo de ter ficado esse climão. Essa matéria foi do Igor Gadelha, tá? Do jornal Metrópole. Crédito aqui ao jornal, tá? Vou trazer uma matéria aqui do Pleno News que eu achei interessante trazer para vocês. O primeiro empresário a se reunir com Lula doou R$ 1 milhão ao PT. O valor foi depositado diretamente na conta da Cicla na época da eleição. Gente, isso aqui é uma opinião pessoal minha, tá? Se eu tenho uma coisa que eu acho o cúmulo do absurdo, são esses empresários investindo dinheiro em políticos, em busca de favores posteriormente. Afinal de contas, você, em sã razão, você doaria R$ 1 milhão para um candidato só na confiança desse candidato fazer o melhor para você? Ainda mais se for o Lula, com o histórico do Lula? Pois é grande, é complicado, tá? E digo para todos os espectros, não estou falando a crítica em direção ao Lula, não, a demais políticos também, tá? Essas doações advindas de empresários são preocupantes, tá? Mas isso é só uma opinião pessoal. O primeiro empresário a ser recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu novo mandato, o proprietário da Cosan, Rubens Olmedo, fez uma doação de R$ 1 milhão para o Partido dos Trabalhadores durante a campanha presidencial de 2022. De acordo com o colunista Guilherme Amado, do portal Metrópolis, o valor foi depositado em dinheiro diretamente na conta da sigla, em operação efetuada no último dia 24 de agosto, segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral. Detentor de um patrimônio bilionário, Olmedo foi responsável pelo maior financiamento nas campanhas eleitorais do ano passado. Foram 7,4 milhões investidos em candidaturas de políticos como Tarcísio de Freitas, do Republicano, Tereza Cristina, do PP, Onyx Lorenzoni, do PL, Ricardo Salles, de São Paulo. No total, foram 13 partidos distintos e 22 candidatos gratificados por Olmedo nas eleições. E aqui você vê que ele fez doações de espectros de direita e de esquerda. Por que ele faz esse tipo de doação? É um ponto, é uma incógnita que vai ficar muito tempo na cabeça dos brasileiros até ele entender quais foram os verdadeiros objetivos. Vou trazer para você aqui uma matéria do CNN, tá? Do jornal CNN. O novo comando diz a Lula que crise está sob controle, ou seja, está tudo dominado agora. O novo comandante, tá? Tomás Paiva, do Exército Brasileiro,
Ele foi nomeado depois daquela crise com o Arruda. Você deve lembrar que o Arruda se recusou inclusive, a exonerar um ajudante direto de Bolsonaro. O Arruda se recusou a permitir que Dino e o comandante da PM efetuassem as prisões dentro do QG do Exército. Inclusive, chegou a pôr o dedo na cara do Lula, do Dino e do comandante do Exército e falou em alto e bom tom: o meu é maior que o seu. Ou seja, o meu exército, a minha tropa é maior que a sua, tá? E isso aí gerou um desconforto gigante. Lula trocou pelo Tomás Paiva e depois da troca pelo Tomás Paiva, o Tomás Paiva começou a passar o rodo e fazer um limpa no exército, o que está causando um constrangimento imenso entre os membros do exército brasileiro e está enfraquecendo cada vez mais a força do exército brasileiro, tá? Vamos lá, mais um ponto importante aqui para vocês. O Capelli, que é o interventor nomeado por Lula, aquele que eu te falei que o Marcos Duval questiona por ter sido do PCdoB, que está terminando o relatório, ele disse que os batalhões da PM não foram acionados para o dia 8 de janeiro. Capelli confirmou que batalhões importantes para conter as manifestações não foram acionados, mesmo, agora eu quero que você preste atenção, mesmo com o alerta da inteligência dias antes. Vamos retomar o Marcos Duval e vamos utilizar as falas do Capelli. Marcos Duval, senador eleito da República, ele acusa Flávio Dino, acusa Lula de saberem que iriam acontecer os atos do dia 8. Ele diz que Dino e Lula se fizeram de Mona Lisa, ficaram parados, esperaram a tragédia acontecer para se beneficiar politicamente destes atos. Então, o Marcos Duval já fez pedido de investigação na PGR e já fala também de pedido de impeachment de Lula. Lembrando que já existe um pedido de impeachment contra o Lula, que foi apresentado pelo deputado Sanderson, tá, do Rio Grande do Sul. Então já tem um pedido de um deputado, o Sanderson, de um impeachment contra o Lula. Marcos Duval fala que já tem todas as provas, já fez uma notificação ao PGR para que investigue Lula pelos atrasos, tá? Enquanto que o do Sanderson é por causa de ter ter violado as instituições, chamando tanto o STF quanto vários de seus ministros, quanto o Congresso de golpista, enquanto que o pedido que Marcos Duval afirma que irá apresentar é de impeachment porque Lula prevaricou sobre os atos e que realmente os atos antidemocráticos aconteceram por causa de Lula. Essa é a afirmação de Marcos Duval, senador eleito. Aqui é o ponto da matéria que eu deixei grifado aqui para você. Capelli afirmou que batalhões importantes para conter as manifestações não foram acionados, mesmo com o alerta da inteligência dias antes. A ABIN declarou com todas as letras que enviou ofício para 48 instituições, inclusive elas do governo federal e o próprio GSI, de que os atos seriam violentos, de que os atos poderiam fugir do controle. E essa informação chegou até Lula e Dino. Um deputado federal entrou com um pedido para que o STF peça esclarecimento do Lula e do Flávio Dino para que ele informe o IP da máquina, ou seja, de qual computador o decreto de intervenção foi feito. Deixa eu te explicar por quê. No dia, Lula estava em Araraquara, aqui do lado de Ribeirão Preto. Ele estava em Araraquara. Ocorre que, horas depois do começo da invasão, já havia sido redigida
protocolado e publicada a intervenção do governo federal no Distrito Federal. Então, se for constatado que esse documento foi redigido antes dos ataques, ou que foi redigido em Brasília e o IP da máquina e o lastro do documento podem dizer isso com uma perícia técnica, aí, meu amigo, você já sabe realmente o que pode ter acontecido. E essa ação já corre hoje no STF e a gente tem que esperar o resultado dela. Você já pensou se realmente se constata que a minuta de intervenção, sabendo dos ataques do dia 8, tiver sido redigida antes, se o STF defere esse pedido de investigação por IP da máquina, aí é que o bicho pega, né? Pessoal, como sempre, tem muito mais matéria para me trazer para vocês, mas eu não gosto de deixar o vídeo longo, já deu 20 minutos, tá? Mas é importante que você coloque nos seus comentários aqui sobre quais assuntos você quer que a gente aborde. Amanhã é sabadão e eu vou estar aqui trazendo material para vocês. Coloca nos comentários qual tipo de conteúdo você quer que eu aborde. Críticas são sempre bem-vindas, democracia é dialética. Lembre-se de uma coisa, um governo sem oposição se torna tirano. Então, precisa haver uma oposição séria, uma aliança da direita para fazer uma oposição a Lula, precisa de conhecimento, mas uma coisa séria, não uma coisa extremista que leva a atos como o dia 8 de dezembro. Tem que ser uma coisa séria, porque o Brasil tem urgência de voltar para os eixos. Depois eu vou colocar um vídeo para vocês aqui do Dallagnol e vocês vão entender muito sobre a urgência que o Brasil tem de retornar para os eixos, tá bom? Obrigado por tudo, que Deus abençoe a sua sexta-feira, que o seu final de semana seja muito, mas muito abençoado, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã às 9 horas eu tô com vocês, tá bom? Obrigado por tudo.